Dia 26 de janeiro de 2021. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje a meditação no nosso culto doméstico está baseada em Atos 17, aquela famosa passagem do apóstolo Paulo, quando ele está lá em Atenas, aguardando seus companheiros de viagem. E ele nota que aquela cidade, que era habitada por pessoas com um nível de filosofia muito alto, de pessoas com a classe alta, mas também que estava mergulhada num existencialismo terrível. E lá acontecia uma violação da lei de Deus, que é justamente a ordem que o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorareis e nem lhes dareis culto. Bom, o apóstolo Paulo, que era de linhagem judaica, que cria na narrativa de Gênesis que foi Deus o criador de todas as coisas, tanto das visíveis quanto das invisíveis, o texto diz que ele confronta ali aquela cidade com a mensagem do evangelho, com a mensagem das boas novas. E aí, irmãos, a gente pode destacar aqui 3 movimentos que o apóstolo Paulo teve e que nós podemos trazer como meditação para nós, no nosso culto doméstico, no culto onde nós estamos fazendo ao Senhor, aí no nosso lar, cada um na sua casa. Olha, a primeira coisa que a gente percebe é que o apóstolo Paulo, ele se revoltou. O texto diz que o espírito de Paulo ficou revoltado quando ele começou a perceber o tanto de, ou melhor, o nível de idolatria daquela cidade. Porque ele via que a cidade estava tomada de ídolos, estava tomada de cultos pagãos, onde havia sacrifícios de animais e até mesmo de humanos, de crianças. Então Paulo ficou muito triste, ficou muito revoltado com aquela situação, não revoltado com os atenienses, mas revoltado com aquela idolatria dominante na cidade. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele discorreu todos os dias, pregando, anunciando, falando do amor de Deus, falando de Cristo, falando que Deus não deveria ser comparado às imagens de escultura, até que ele ganhou a audiência dos filósofos epicureus e estoicos, que os levaram ao Areópago, que era um lugar de discurso ou de discussão teológica, ou melhor, de discussão filosófica. E aí então eles ouvem o apóstolo Paulo. E Paulo, queridos, vocês vão notar que ele traz alguns questionamentos ali para o coração daqueles atenienses, que eu gostaria de observar com vocês. O apóstolo Paulo, primeiro, ele foi educado com aquelas pessoas, ele não, dentro do confronto, ele se revoltou, ele confrontou aquelas pessoas, mas o confronto que o apóstolo Paulo teve com aqueles atenienses não deu liberdade para eles desrespeitar os atenienses, mas ele disse que eles eram acentuadamente religiosos, ou seja, eram zelosos naquilo que eles criam, mas que Deus não podia ser comparado àquelas imagens de escultura, justamente pelo contrário, porque ele pontua algumas verdades. Ele diz que nós não podemos ter Deus como aqueles ídolos, porque foi Deus que deu respiração, vida e tudo mais. E que em Deus nós vivemos, nos movemos e nós existimos. E que Deus fez a partir de um homem toda a raça humana para habitar sobre a terra e dando limite para elas. Por isso que o homem não pode ser comparado, então, melhor, por isso que Deus não pode ser comparado a uma imagem de escultura, a um ídolo. A outra questão interessante é que Paulo conhecia a cultura deles, e ele então utiliza um altar que estava escrito ao Deus desconhecido e uma música que dizia assim, ou uma poesia que dizia, pois dele também somos geração. Mas tanto o altar ao Deus desconhecido como a poesia utilizada por Paulo era para outros deuses, mas Paulo coloca no lugar direito, Paulo coloca atribuindo a Deus. De Deus nós somos geração, e que esse Deus desconhecido que vocês adoram sem crer é o Deus que eu venho vos anunciar. Então o apóstolo Paulo coloca as coisas no seu devido lugar. E em último lugar, o último movimento, o apóstolo Paulo confronta aquela cidade para tomar uma decisão diante de Jesus. Tomem uma decisão diante de Deus agora, porque Jesus é aquele que veio anunciar a ressurreição. E vai chegar um dia que ele julgará todas as coisas, que ele vai retornar para julgar o mundo. Irmãos, nesse culto doméstico, então, que o amado Senhor nos dê a alegria
de nos revoltarmos, no bom sentido da palavra, com a idolatria dominante no nosso país, no coração das pessoas. Que a gente não ache que é normal uma pessoa se dobrar diante de uma imagem de escultura, diante de um ídolo que tem olhos e não veem, que tem boca e não fala, que tem ouvidos e não ouvem, que tem nariz e não cheiram, que som nenhum lhe sai da garganta. Que o Senhor nos dê uma revolta santa e nos ajude a confrontar as pessoas com muito carinho e amor, falando que Deus, Ele dá o fôlego de vida. Olha só, nos ídolos não tem fôlego de vida na sua garganta, mas Deus é aquele que dá fôlego de vida para as pessoas. E que nós possamos também não ficar só no social, mas que tenhamos coragem de confrontar as pessoas no seu pecado de idolatria, de qualquer outro tipo de coisa que desagrada o coração do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha coragem de anunciar o amor de Deus para todas as pessoas. Amém.